Bem-vindos aí a mais uma semana no nosso curso de Programador de Sistemas. Espero que estejam todos bem, né, que tenham estudado bastante. Vamos aí para a nossa próxima aula. Tá? Hoje nós veremos, né, introdução à linguagem C. Tá? Então nós vamos estudar a primeira linguagem, né, não a primeira, né, nós vimos o Portugal aí, né, e aí assim é considerado uma das primeiras linguagens de programação, linguagem C. Tá? A estrutura de decisão, tá? Na linguagem C. Lembrando aí, semana passada nós vimos expressões lógicas e estruturas de decisões na repetição. Tá? E na próxima semana nós vamos ver estruturas de repetição, tá? Na linguagem C e vetores. Tá? E com isso estaremos finalizando aí, né, nosso primeiro módulo, né? É a nossa primeira apostila. Ok? O que veremos nessa aula, né? Introdução à linguagem C, tá? Conceitos básicos, vamos conhecer o Dev C++, que é o programa, né, o compilador, onde que se roda programas na linguagem C, tá? Vamos ter uma visão geral da linguagem C e do Dev C++, tá? E aí vamos rever alguns conceitos, só que agora não mais em Portugal, né? Vamos rever na linguagem C, tá? Variáveis na linguagem C, comandos de saída de dados, tá? Que é o printf, comando de entrada de dados, que é o scanf, tá? Comentários e expressões aritméticas. E veremos também estruturas de decisão na linguagem C, expressões lógicas e estrutura de decisão. Tá? O objetivo aí, né, na nossa aula aí, que é a quinta aula da apostila, né, na introdução à linguagem C, tá? É aprender os conceitos de linguagem de programação e o compilador, instalar e conhecer as ferramentas de programação que está sendo utilizada no curso, aprender os conceitos básicos da linguagem C, bem como sua sintaxe, conhecer os comandos de atribuição, entrada e saída de dados na linguagem C e criar os primeiros programas na linguagem C. Os conceitos básicos, né? Nós temos aí linguagem de programação, né? É um método padronizado para expressar instruções, para um computador, tá? O compilador, tá? É um programa que traduz algoritmos construídos em uma determinada linguagem de programação para arquivos em linguagens de máquina, ou seja, possíveis de serem executados em computadores. E o programa, né, é uma coleção de instruções que descrevem uma tarefa a ser realizada por um computador, tá? Então, linguagem de programação, né? Nós temos o C, temos o Java, temos o C#, o C++, o Python, tá? Entre muitas outras, tá? Compilador, né? Vocês já viram aí o Visual G, né? Hoje estaremos vendo o Dev C++, temos o NetBeans, o Eclipse, tá? E muitos outros aí, tá? E no decorrer do curso estaremos desenvolvendo muitos programas, tá? O Dev C++, né? Essa é a tela aí de apresentação dele, tá? Como vocês podem ver, né? Tem um menu aqui, as instruções para rodar, tá? Fiz a mesma coisa, igual eu fiz no Visual G, né? Ele está disponível nesse drive aqui, tá? Então, se possível, todos baixem, né, esse programinha, tá? Outra coisa também, às vezes o aluno está fazendo o curso com acesso somente ao telefone, tá? É só pesquisar que existe aplicativos para o smartphone também, tá? Qualquer dúvida, se não encontrarem, pode me perguntar lá no fórum que eu auxilio vocês, tá? O Dev C++, né, aqui fazendo uma comparação, né, como que era no Portugal e como será agora, né, na linguagem C, tá? Só para vocês terem, né, um pouquinho aí de ver algumas diferenças, né? Por exemplo, em Portugal a gente escrevia o início do programa, né? Aqui é somente essa chave, né? Seria o início e o fim, tá? Lá em Portugal a gente pedia, né? Fazia o comando escreva, né? Aqui, ó, é o printf, né? Depois a gente tem o leia, aqui é o scan, tá? Entre outros.
Nós temos variáveis na linguagem C, né, como nós tivemos lá em Portugal, tá? Temos as variáveis do tipo char, int e float, tá? E aí aqui tá até falando como que era cada uma em Portugal, tá? Temos os comandos de saída, tá? Que aí, além de usar o printf, né, a gente usa qual é o tipo desse comando de saída, tá? Então, o %C, né, vai ser do tipo char, o %F vai ser do tipo flutuante, do tipo float, tá? O tipo S, né, uma cadeia de caracteres, né, ou seja, várias palavras, e o %D, né, um número inteiro. Tá? Nós temos os comandos de dados, né, o printf, como eu falei, né, que é a entrada, e aqui eu até coloquei um exemplozinho, né, de um programa, né, e a tela que é executada. A visualização aqui não ficou muito boa não, mas lá na apostila tem ele direitinho lá para vocês visualizarem, tá? Tem os comandos de entradas, né, que é o scanf, né, e aí eu sempre uso ele, né, com %C, que é do tipo char, %F, né, do tipo float, %S, né, é uma cadeia de caracteres, e %D, né, do tipo inteiro. Tá? Temos os comentários, tá? O que é o comentário, né? A aluna Maria fez o programa, mas eu não entendi, né? Então, nas próprias atividades, vão ter algumas atividades que eu estou pedindo para vocês criarem, né, programas. Então, assim, a professora pode não entender, vou usar o // e vou escrever o que eu fiz em cada linha, né? Esse comentário é para ficar melhor a compreensão, né, de como foi feito esse programa, tá? E até por documentação, né? Quando você desenvolve sistemas, quando você desenvolve um programa maior, né? Hoje a Maria faz e daqui 30 anos, né, uma pessoa pode dar manutenção no sistema e aí não vai entender nada, né? Temos as expressões aritméticas, né, na linguagem C, tá? Vocês vão ver que tem algumas coisinhas aí que é diferente lá do Portugal, né? O mais adição, menos subtração, a multiplicação asterisco, né, / divisão, tá? Menos, né, é decremento unitário, né, quando eu quero contar uma quantidade, um objeto para menos, tá? O mais é o incremento unitário, né, quando eu quero somar, né, mais um aluno, né, por exemplo, tá? E o %, que é o resto da divisão inteira. Com isso, nós já vamos, né, para a 6ª aula aí da apostila, tá? Que é a estrutura de decisão, né, na linguagem C. O objetivo aí é conhecer os operadores lógicos, né, e relacionais da linguagem C, tá? Vamos conhecer a estrutura de decisão, né, que é o if, else, tá? Vocês vão se lembrar, né, se, então, tá? A outra estrutura de decisão, que é o switch, né, que é o case, caso, né, que nós vimos lá anteriormente, tá? E vamos criar os primeiros programas na linguagem C, né, usando as estruturas de decisão, tá? Temos também os operadores lógicos, né? E aí em C, né, o i é o i comercial, né? O ou é //, tá? E o não é o exclamação. Temos as expressões lógicas, né, que é bem semelhante às anteriores lá, que nós vimos em Portugal, né? Igual a, tá? Já começa diferente, né, que é 2 sinais de igual, não é mais um igual anteriormente, tá? Maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, tá? E o sinal de diferente é exclamação com o igual. Tá? Espero que estejam, né, entendendo. Tá? Nas expressões lógicas, né, aí aqui eu até coloquei um exemplo de um programa, né, aqui ó, o include aqui que são as bibliotecas, né, o int main que é o principal, né, vamos declarar as variáveis aí, né, int num, número 1, né, igual a 5, né, atribui o valor à variável número 1, né. Se número 1 é igual a 5, né, vamos escrever,
né? Número 1 vale barra N, né? Pause, para dar uma pausa, senão essa tela aqui ela abre e fecha rapidinho, você nem vê, né? E retornar ao programa, tá? Então aqui, ó, número 1, a variável, né, número 1 vale 5. Pressione qualquer tecla para continuar. Vocês podem ir lá e testar, né, no programa Dev C++, tá? Temos as estruturas de decisão, tá? Aqui ficou pequenininho, mas eu quis colocar uma do lado do outro, que eu acho que quando a gente compara fica melhor, tá? O comando if, né? If, expressão lógica, instrução, né? Se, a expressão lógica, instrução, tá? E aí aqui explica mais detalhadamente, né? Temos o if else, tá? Lembrando lá do Portugal, né? Se, a expressão lógica, vem o bloco de instruções aqui. Se não, né? Outro bloco de instruções, tá? Até finalizar. Temos a estrutura de decisão switch, né? Que é caso, né? Caso a condição de teste, né? E aí pode ter vários outros casos aqui dentro, né? Até finalizar, tá? Novamente, né? Temos atividades, né? Atividade 3 aí, do módulo 1, tá? Tem a videoaula que eu deixei para vocês, né? Que é essa que eu espero que vocês estejam vendo. E a apostila disponível, tá? Também temos o fórum de tira dúvidas, qualquer dúvidas aí no decorrer da aula, tá? Se quiser fazer as atividades, me enviar no e-mail para sanar a dúvida, continua à disposição aqui, tá bom? A referência, né, que nós continuamos utilizando aí, né, que é a apostila de lógica de programação, tá? Os meus contatos novamente, tá? E os contatos aí da universidade. Espero que tenham gostado dessa aula. Um abraço para todos, até a próxima semana.